conceito é considerado uma abstração, né? Ou é um produto de uma abstração e de uma generalização a partir de imagens de objetos. Então, eu tenho um objeto e eu, digamos, crio, né, uma imagem desse objeto e, a partir dessa imagem, eu generalizo. Então, eu abstraio, eu tenho uma forma de dizer o que é esse objeto, enfim, uma construção mental, né? E aí se diz que, às vezes, você faz isso com base na experiência ou numa ideia a priori. É um conceito, né, a priori, ou algo que você imagina a priori sem ter passado pela experiência. Então, se diz que um conceito, né, é um processo que torna possível a descrição, a classificação e a previsão de objetos cognoscíveis. Ou seja, o conceito é um processo que nos permite descrever, classificar e prever determinados objetos do nosso, que sejam possíveis de serem conhecidos. Por exemplo, quando nós falamos da inteligência, um dos conceitos, porque são muitos, o conceito de inteligência, o que é inteligência variou muito ao longo da história, mas um dos conceitos de inteligência, que não é tão antigo assim, é de 95, um dos conceitos bastante utilizados é que inteligência é a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. Ou seja, aqui o autor disse o que é, para ele, inteligência. Como é que ele percebe, como é que ele imagina que seja inteligência. E, é claro, não só como imagina, mas aqui como é que ele trata a inteligência a partir, inclusive, da experiência do dia a dia. Agora, observem que, quando eu digo o conceito de inteligência, que é a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes em um determinado ambiente ou comunidade, eu tenho, então, essa noção do que é uma inteligência. Mas eu não consigo, isso não me permite, né, observar, não me permite mensurar inteligência. Portanto, um conceito é algo abstrato, é algo que não nos permite olhar e aprender a realidade a partir dessa concepção que nós temos de determinado, enfim, fenômeno, de determinado objeto. Se nós entendemos o que é conceito, fica um pouco mais simples entender o que é construto. Keynes diz que construto é um conceito, mas é um conceito que foi inventado, construído, adotado intencionalmente com um propósito específico definido. Que um conceito, ele só é um construto quando ele tiver alguma forma, for passível de ser observado, de ser mensurado. Por exemplo, ele diz que inteligência, né, é um conceito, é uma abstração feita a partir da observação de comportamentos inteligentes e não inteligentes. Ou seja, eu observo comportamentos inteligentes e não inteligentes e digo o que é inteligência. Só que inteligência, para ser um construto, ou inteligência passa a ser um construto científico, quando ele for alguma coisa observável, ou seja, quando eu tiver forma de observar ou de mensurar o que é inteligência. Então, um conceito que é algo teórico, é uma abstração, ele passa a ser um construto, ou reconhecido como um construto, quando houver a possibilidade de ser identificado por seus atributos e características que o tornam único e reconhecível. Ou seja, um conceito que é uma abstração, que é algo teórico, passa a ser um construto
quando ele puder ser identificado por determinados atributos. Ou, em outras palavras, a gente diz que um conceito que não é diretamente observável, ele passa a ser identificado como um construto, ou pode ser definido como um construto, na medida em que se passa do nível abstrato e teórico para o empírico observacional. Significa eu passo do nível conceitual, teórico, para o nível da possibilidade ou da forma de observação. E para isso é necessário que sejam atribuídas definições a este conceito. Ou, agora falando, se eu posso definir de forma que este conceito possa ser observável, possa ser empiricamente observável, eu posso tratá-lo como sendo um construto.